Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec, ano 3, junho 1860, 6D, Uma Semente de Loucura. O Jornal de Laotissonné narrou ultimamente o seguinte fato. Viram-se reis destronados sepultar-se nas ruínas de seus palácios. Vêem-se infelizes jogadores renunciarem à vida após a perda da fortuna. Mas um proprietário que se suicida para não sobreviver à expropriação de um pedaço de terra é o que talvez jamais se tenha visto antes do caso que relatamos. Um proprietário de Saint-Lô foi advertido de que uma de suas quintas seria expropriada no dia 14 de maio pela Companhia de Estrada de Ferro do Leste. A informação o afetou vivamente. Não podendo suportar a separação de suas terras, deu sinais de alienação mental. No dia 2 de maio, saiu de sua casa às 3 horas da manhã e afogou-se no rio Comboté. Realmente, é difícil suicidar-se por um motivo tão fútil, um ato tão desarrazoado não pode ser explicado senão por um transtorno cerebral. Mas o que teria produzido esse transtorno? Indubitavelmente, não foi a crença nos espíritos. O fato da desapropriação do terreno? Mas então, por que não se tornam loucos todos aqueles cujas terras são desapropriadas? Dirão que é porque nem todos têm o cérebro tão fraco. Então admitis uma predisposição natural à loucura, e não poderia ser de outra forma, já que a mesma causa nem sempre produz o mesmo efeito. Já o dissemos muitas vezes em resposta aos que acusam o espiritismo de provocar a loucura. Que digam-se, antes de cogitar-se dos espíritos, não havia loucos, e se não há loucos entre os que não creem nos espíritos? Uma causa física ou uma violenta comoção moral apenas poderão produzir uma loucura momentânea. Fora disso, se examinarmos os antecedentes, sempre serão encontrados sintomas que uma causa fortuita pode desenvolver. Então a loucura toma o caráter de preocupação principal. O louco fala daquilo que o preocupa, mas a causa não é a preocupação. Esta, quanto do muito, é uma espécie de forma de manifestação. Assim, havendo uma predisposição para a loucura, aquele que se ocupa de religião terá uma loucura religiosa. O amor produzirá a loucura amorosa. A ambição, a loucura das honras e das riquezas, etc. No fato narrado acima, seria absurdo ver outra coisa além de um simples efeito que qualquer outra causa teria provocado, pois havia predisposição. Agora vamos mais longe. Diremos com toda clareza que se esse proprietário, tão impressionável em relação ao seu terreno, estivesse imbuído profundamente dos princípios do espiritismo, não teria enlouquecido nem se afogado, duas desgraças que teriam sido evitadas, como nos mostram numerosos exemplos. A razão disso é evidente. A loucura tem como causa primeira uma fraqueza moral relativa, que torna o indivíduo incapaz de suportar o choque de certas impressões, no número das quais figura, ao menos, em 4 partes: a mágoa, o desespero, o desapontamento e todas as tribulações da vida. Dar ao homem a força necessária para ver tais coisas com indiferença é atenuar a causa mais frequente que o leva à loucura e ao suicídio. Ora, essa força ele a tira da doutrina espírita bem compreendida. Ante a grandeza do futuro que se descortina aos nossos olhos e de que dá prova patente as tribulações da vida,
tornam-se tão efêmeras que deslizam sobre a alma como a água sobre o mármore, sem deixar traços. O verdadeiro espírita não se liga à matéria senão o estritamente indispensável para as necessidades da vida. Mas, se algo lhe falta, conforma-se, porque sabe que está aqui de passagem e que uma sorte muito melhor o aguarda. Também não se aflige por encontrar acidentalmente uma pedra em seu caminho. Se o nosso homem estivesse imbuído dessas ideias, em que se teriam tornado aquelas terras a seus olhos? A contrariedade que sofreu teria sido insignificante ou nula, e uma desgraça imaginária não a teria conduzido a uma desgraça real. Em resumo, um dos efeitos, e podemos dizer um dos benefícios do Espiritismo, é o de dar à alma a força que lhe falta em muitas circunstâncias, e é nisto que ele pode reduzir as causas da loucura e do suicídio. Como se vê, os fatos mais simples podem ser uma fonte de ensinamentos para quem quer refletir, e mostrando as aplicações do Espiritismo nos casos mais vulgares, que se fará compreender toda a sua sublimidade. Não está aí a verdadeira filosofia? Tradição muçulmana. Extraímos a passagem seguinte da sábia e notável obra que o senhor Geraldine Santin publicou sob o título 3 anos na Judéia. Quando o sultão de Babel Bakhta Nasser, Nabucodonosor, foi enviado por Deus para punir os filhos de Israel, que tinham abandonado a doutrina da unidade, despojou o templo de todos os objetos preciosos que lá se achavam reunidos, e reservando para si mesmo o trono de Salomão, com seus suportes, os 2 leões de ouro puro, animados por uma arte mágica que defendiam a entrada. Distribuiu o resto do saque aos diversos reis de sua corte. O rei de Ruam recebeu o hábito de Adão e a vara de Moisés. O rei de Antaquide teve o trono de Quelques e o pavão maravilhoso, cuja cauda, toda em pedrarias, formava o trono, um rico dossel. O rei da Andaluzia tomou a mesa de ouro do profeta. Um cofre de pedra que continha a Torá, Bíblia, estava no meio de todas essas riquezas, e ninguém lhe dava atenção, embora de todos os tesouros fosse o mais precioso. Assim, deixaram-no abandonado ao capricho dos ladrões que percorriam a cidade, e o templo passando a mão em tudo que encontravam. O depósito da palavra divina desapareceu nessa imensa desordem. 40 anos mais tarde, estando aplacada a sua cólera, Deus resolveu estabelecer os filhos de Israel em sua herança e suscitou o profeta Uziel, Esdras, que Deus o salve, predestinado pela vontade divina a uma missão gloriosa. Ele passa toda a juventude na prece e na meditação, negligenciando as ciências humanas para absorver-se na contemplação do ser infinito, e vivia separado do mundo no interior de uma das grutas que cercavam a cidade santa. Essa gruta ainda hoje se chama El Azahri. Obedecendo à ordem de Deus, saiu do seu retiro e veio entre os filhos de Israel para indicar-lhes como deveriam reconstruir o templo e restabelecer a honra dos antigos ritos. Mas o povo não acreditou na missão do profeta. Declarou que não se submeteria à lei, que até cessaria os trabalhos de construção do templo e iria habitar outras terras se não lhe apresentassem o livro em que nosso Senhor Moisés, que Deus o salve, tenha consignado todas as prescrições religiosas a ele ditadas no Monte Sinai.
O livro havia desaparecido e todas as buscas para o encontrar foram infrutíferas. Uziel, então, neste grande embaraço, fez a Deus fervorosas preces para que o tirasse dessa aflição e impedisse o povo de persistir no caminho da perdição. Estava sentado debaixo de uma árvore, contemplando com tristeza as ruínas do templo, em redor das quais se agitava uma multidão indócil, quando, de repente, uma voz do alto lhe ordenou que escrevesse. E, embora jamais tivesse pegado num caniço, obedeceu imediatamente. Depois da prece do meio-dia até o dia seguinte, à mesma hora, sem se alimentar, sem se levantar do lugar bendito onde estava sentado, continuou a escrever tudo quanto lhe ditava a voz celeste, não hesitando um só instante, nem mesmo se detendo ante as trevas da noite, porquanto uma luz sobrenatural iluminava o seu espírito e um anjo lhe guiava a mão. Todos os filhos de Israel, assombrados, contemplavam em silêncio essa manifestação da onipotência divina. Mas, quando o profeta terminou sua cópia milagrosa, os imãs, nota 35, o mesmo que Imani, sacerdote muçulmano, invejosos do favor particular do qual acabava de ser objeto, pretenderam que o novo livro fosse uma invenção diabólica e que em nada se parecia com o antigo. Uziel dirigiu-se novamente à bondade infinita e, cedendo a uma súbita inspiração, encaminhou-se, seguido por todo o povo, para a fonte de Siloé. Chegando diante da fonte, levantou as mãos ao céu, proferiu uma longa e ardente prece, e com ele toda a multidão se prostrou. De repente apareceu uma pedra quadrada na superfície da água, flutuando como se sustentada por mão invisível. Nela, os imãs reconheceram, trêmulos, o cofre sagrado, há muito perdido. Uziel o tomou com respeito. O cofre abriu-se por si mesmo. A Torá de Moisés saiu dele, qual se fora animada de vida própria. E a nova cópia, escapando-se do seio do profeta, foi colocar-se na caixa sagrada. A dúvida não era mais permitida. Entretanto, o santo homem exigiu que os imãs confrontassem os dois exemplares. Estes, apesar de sua confusão, obedeceram-lhe à vontade. Após longo exame, testemunharam em altas vozes que nenhuma só palavra, nenhum cariquete, acento, fazia a menor diferença entre o livro escrito por Uziel e o que tinha sido traçado por Moisés. Desde que prestaram esta homenagem à verdade, Deus, para os punir de seus erros, apagou os seus olhos e os mergulhou nas trevas eternas. Assim, os filhos de Israel foram trazidos à fé de seus pais. O lugar onde se havia sentado o chefe que Deus lhe tinha dado foi chamado depois de Kerem e Setcheir, cercado ou vinha do cheque. Quem não reconhecerá neste relato vários fenômenos espíritas que os médiuns reproduzem aos nossos olhos e que nada têm de sobrenatural? Erro de linguagem de um espírito. Recebemos a seguinte carta a propósito do fato de escrita direta, relatada em nosso número da Revista Espírita do mês de maio. Senhor, somente hoje li o vosso número de maio, e nele encontro o relato de uma experiência de escrita direta, feita em minha presença em casa da senhorita Wet. Para mim é um prazer confirmar o relato, à exceção de um pequeno erro que escapou ao narrador. Não é God loves you, mas God love you, que encontramos no papel, isto é,
O verbo love, sem a letra S, não estava na terceira pessoa do presente do indicativo. Assim, não se poderia traduzir por Deus vos ama, a menos que se subentenda a palavra que e se dê à frase uma forma de imperativo ou de subjuntivo. A observação foi feita na sessão seguinte ao espírito Channing. Se é que foi mesmo o espírito Channing, pois me conheceis e vos peço permissão para conservar minhas dúvidas sobre a identidade absoluta dos espíritos. E o espírito Channing, digo eu, não se explicou muito categoricamente a respeito deste S, omitindo de propósito ou por inadvertência. Ele próprio nos censurou um pouco, se tenho boa memória, por ligar importância a uma letra a mais ou a menos numa experiência tão notável. A despeito dessa censura amistosa feita pelo espírito Channing, julguei por bem vos comunicar minha observação sobre a maneira pela qual a palavra love foi realmente escrita. O honrado senhor E.B., que ficou com o papel, pôde mostrá-lo e o mostrará a muitas pessoas. E entre estas poderão achar-se algumas que tenham conhecimento do vosso último número. Ora, importa, e eu estou persuadido de que também pensais como eu, que a maior fidelidade se encontre no relato de fatos tão estranhos e tão maravilhosos que obtemos. Aceitai, etc. Mateu. Havíamos notado perfeitamente a falta assinalada pelo Senhor Mateu e nos incumbimos de corrigi-la, embora soubéssemos, por experiência, que os espíritos ligam pouquíssima importância a esses tipos de pecadilhos, com os quais os mais esclarecidos não têm nenhum escrúpulo. Assim, não ficamos absolutamente surpreendidos com a observação de Channing em presença, como disse, de um fato de somenos importância. A exatidão na reprodução dos fatos é sem dúvida uma coisa essencial, mas a importância desses fatos é relativa, e confessamos que se devêssemos sempre, para o francês, seguir a ortografia dos invisíveis, os senhores gramáticos estariam com o queijo e a faca na mão, tratando-os de cozinheiros, mesmo que o médium tenha sido aprovado nessas matérias. Temos um ou uma na sociedade favorecido com todos esses diplomas e suas comunicações, embora escritas muito pausadamente, contêm numerosos erros desse gênero. Os espíritos sempre nos têm dito: ligai-vos ao fundo e não à forma. Para nós, o pensamento é tudo, a forma nada. Corrige, pois, a forma se quiserdes. Nós vos deixamos esse cuidado. Se, portanto, a forma for defeituosa, não a conservamos, senão quando pôde servir de ensinamento. Ora, tal não era o caso, em nossa opinião, no fato acima, porquanto o sentido era bastante evidente. Ditados espontâneos e dissertações espíritas, recebidos ou lidos nas sessões da sociedade. A vaidade, pela senhora Leske, médium. Quero falar da vaidade que se mescla a todas as ações humanas. Ela macula os mais suaves pensamentos, invade o coração e o cérebro. Planta maligna abafa a bondade em seu nascedouro. Todas as qualidades são aniquiladas por seu veneno. Para lutar contra ela, é preciso exercitar a prece. Somente ela nos dá força e humildade. Homens ingratos, esqueceis de Deus incessantemente. Ele não é para vós senão o socorro implorado na aflição, e jamais o amigo convidado para o banquete da alegria. Para iluminar o dia, ele vos deu o sol, radiação gloriosa, e para clarear a noite, as estrelas
flores de ouro. Por toda a parte, ao lado dos elementos necessários, a humanidade pôs o luxo necessário à beleza de sua obra. Deus vos tratou como faria um anfitrião generoso para receber seus convidados. Multiplica o luxo de sua mansão e a abundância do festim. Que fazeis, vós que tendes apenas o coração para lhe oferecer? Longe de o honrar com as vossas virtudes e alegrias, longe de lhe oferecer as premissas de vossas esperanças, não o desejais e somente o convidais a penetrar-vos o coração quando o luto e as decepções amargas vos trabalharam e deixaram marcas. Ingratos! Que esperais para amar vosso Deus? A desgraça e o abandono. Antes, lhe oferecei o coração, livre de dores. Oferecei-lhe como homens em pé e não como escravos ajoelhados, vosso amor purificado do medo e na hora do perigo. Ele se lembrará de vós, que não o esquecestes na hora da felicidade. Georges, Espírito Familiar. A miséria humana. A miséria humana não está na incerteza dos acontecimentos que ora nos elevam, ora nos precipitam. Reside inteira no coração ávido e insaciável, que incessantemente aspira a receber, que se lamenta da secura de ontem e jamais se lembra da própria aridez. Essa desgraça de aspirar o mais alto que a si mesmo, essa desgraça de não poder satisfazer com as mais caras alegrias, essa desgraça, digo eu, constitui a miséria humana. Que importa o cérebro, que importam as mais brilhantes faculdades, se elas são sempre ensombradas pelo desejo amargo e insaciável de que algo lhe escapa sem cessar? A sombra flutua junto ao corpo, a felicidade flutua junto à alma, para ela inatingível. Não deveis, entretanto, nem vos lamentar, nem maldizer a sorte, porque essa sombra, essa felicidade, fugidia, é móvel como a onda, pelo ardor e pela angústia que deposita no coração. Dá-nos a prova da divindade aprisionada na humanidade. Amai, pois, a dor e sua poesia vivificante, que faz vibrar nossos espíritos pela lembrança da pátria eterna. O coração humano é um cálice repleto de lágrimas, mas vem a aurora e beberá a água de vossos corações. Para vós, ela será a vida que deslumbrará vossos olhos enceguecidos pela obscuridade da prisão carnal. Coragem, cada dia é uma libertação. Marchai na dolorosa senda, marchai acompanhando com o olhar a maravilhosa estrela da esperança. Georges, Espírito Familiar. A tristeza e o pesar, pela senhora Leske, médium. É um erro ceder frequentemente à tristeza. Não vos enganeis. O pesar é o sentimento firme e honesto que se apossa do homem atingido no coração ou nos interesses, mas a fastidiosa tristeza é apenas a manifestação física do sangue em sua lentidão ou rapidez de curso. A tristeza encobre com seu nome muito egoísmo, muitas fraquezas. Debilita o espírito que a ela se abandona. O pesar, ao contrário, é o pão dos fortes. Este amargo alimento nutre as faculdades do espírito e diminui a parte animal. Não procureis o martírio do corpo, mas sede ávidos pelo tormento da alma. Os homens compreendem que devem mover suas pernas e braços para manter a vida do corpo, mas não compreendem que devem sofrer para exercitar as faculdades morais. A felicidade, ou apenas a alegria, são hóspedes
tão passageiros da humanidade que não podeis, sem ser por elas esmagados, suportar sua presença, por mais leve que seja. Fostes feitos para sofrer e sonhar incessantemente com a felicidade, porquanto sois aves sem asas, chumbados ao solo, que olhais o céu e desejais o espaço. Georges, Espírito Familiar. Observação. Estas duas comunicações encerram incontestavelmente belíssimos pensamentos e imagens de grande elevação, mas nos parecem escritas sob o império de ideias um pouco sombrias e um tanto misantrópicas. Dir-se-ia haver nelas a expressão de um coração ulcerado. O espírito que as ditou faleceu há poucos anos. Em vida, era amigo do médium, do qual, após a morte, se tornou o gênio familiar. Era um pintor de talento, cuja vida tinha sido calma e muito despreocupada. Mas quem sabe se teria sido o mesmo na existência anterior? Seja como for, todas as suas comunicações atestam muita profundeza e sabedoria. Poderiam pensar que fossem o reflexo do caráter do médium. A senhora Leske é incontestavelmente uma mulher muito séria e acima do vulgo, sob muitos aspectos, e é isso sem dúvida, a abstração feita à sua faculdade mediúnica, que granjeia a simpatia dos espíritos bons. Mas a comunicação seguinte, obtida na sociedade, prova que pode receber outras de caráter muito variado. A fantasia. Médium, senhora Leske. Queres que te fale da fantasia? Ela foi minha rainha, minha dona, minha escrava. Eu a servi e a dominei. Sempre submetido às suas adoráveis flutuações, jamais lhe fui infiel. É ainda ela quem me impele a falar de outra coisa. Da facilidade com que o coração carrega dois amores, facilidade desprezada e muito censurada. Considero absurda essa censura dos bons burgueses, que só gostam de seus pequenos vícios moderados, mais enfadonhos ainda que suas virtudes, do mesmo modo que uma cerca viva de arbustos delimita os jardins de um padre. Eles só admitem o que seus miolos limitados podem compreender. Tens medo do que te digo? Fica tranquila. Monsieur tem a sua garra. Não se lhe pode pedir gentilezas de cãezinhos amestrados. É preciso suportar e compreender seus gracejos, verdadeiros sob sua frívola aparência, tristes sob sua alegria, risonhos nas suas lágrimas. Alfred de Musset. Observação. Uma pessoa que só tinha ouvido essa comunicação por ocasião de sua primeira leitura dizia, numa sessão íntima, que lhe parecia de pouca significação. O espírito Sócrates, que participava da conversa, respondendo a essa observação, escreveu espontaneamente: Não, tu te enganas. Relê a mensagem. Há coisas boas, ela é muito inteligente, e isso tem o seu lado bom. Disse que nisso se conhece o homem. Com efeito, é mais fácil provar a identidade de um espírito do vosso tempo do que do meu, e para certas pessoas é útil que, de vez em quando, tenhais comunicações desse gênero. Certo dia em que se conversava sobre os médiuns e sobre o caráter de Alfred de Musset, um dos assistentes acusava de ter sido muito material em vida. O poeta escreveu espontaneamente a notável comunicação que se segue por um de seus médiuns preferidos. Influência do médium sobre o espírito. Médium, senhora Schmidt.
Somente os espíritos superiores podem comunicar-se indistintamente por todos os médiuns e manter em toda a parte a mesma linguagem. Mas eu não sou um espírito superior, razão porque às vezes sou um pouco material. Contudo, sou mais adiantado do que imaginais. Quando nos comunicamos por um médium, a emanação de sua natureza se reflete mais ou menos sobre nós. Por exemplo, se o médium é dessas naturezas em que predomina o coração, desses seres elevados, capazes de sofrer por seus irmãos. Enfim, dessas almas devotadas, nobres, que a infelicidade tornou fortes e que ficaram puras em meio à tormenta, então o reflexo faz bem no sentido de nos corrigirmos espontaneamente e nossa linguagem se ressentir. Mas, no caso contrário, se nos comunicamos por um médium de natureza menos elevada, servimos-nos pura e simplesmente de sua faculdade, como nos utilizamos de um instrumento. É então que nos tornamos o que chamas de um pouco material. Dizemos coisas espirituosas, se quiseres, mas deixamos de lado o coração. Pergunta: os médiuns instruídos de espírito culto são mais aptos a receber comunicações elevadas do que os que não têm instrução? Resposta: não repito. Somente a essência da alma se reflete sobre os espíritos, mas os espíritos superiores são os únicos invulneráveis. Alfredo de Musset. Bibliografia. Num artigo acima, falamos de uma nova publicação periódica sobre o Espiritismo, feita em Londres sob o título de The Spiritual Magazine. A Itália não fica a reboque do movimento que conduz as ideias para o mundo invisível. Recebemos o prospecto de um jornal que se publica em Gênova, L'Amore del Vero, periódico di Scienze, literatura, belle arte, magnetismo animale, homeopatia, eletrotelegrafia, spiritismo, etc. Sotto la direzione del signore Di Pietro Gatti e B. Mainieri. Este jornal aparece 3 vezes por mês em cadernos de 18 páginas. O Dr. Gatti, diretor do Instituto Homeopático de Gênova, é um adepto esclarecido do Espiritismo, e não temos dúvida de que as questões relativas a essa ciência sejam por ele tratadas com o talento e a sagacidade que o caracterizam. A história de Joana d'Arc, ditada por ela mesma a senhorita Hermann de Feu, cuja impressão anunciamos, acaba de aparecer na livraria Le Douin. Já nos referimos a essa obra notável da Revista Espírita, na Revista Espírita número de janeiro de 1858. Desde essa época, nossa opinião não variou quanto à sua importância, não somente do ponto de vista histórico, mas como um dos fatos mais curiosos de manifestação espírita. A reimpressão era vivamente reclamada e não duvidamos que obtenha um sucesso tanto maior quanto os partidários da nova ciência são hoje mais numerosos do que no tempo da primeira publicação. Allan Kardec.